Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Desde semana passada eu comecei a tratar com os irmãos sobre a doutrina da onipotência de Deus. Então, nós paramos exatamente sobre a manifestação do poder de Deus nas três pessoas da Trindade. E vimos alguns textos das Escrituras que tratam da manifestação do poder do Pai. Então, quando nós vamos para essa doutrina, em relação à doutrina do poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, esse é um atributo de Deus que a gente chamaria, o que alguns teólogos, ou pelo menos ordinariamente chama assim, um atributo de soberania, onde Deus ele estabelece o querer dele. Soberania, o ponto de partida é a vontade de Deus sendo então concretizada quando ele manifesta o seu poder para isso, tá? Antes da gente observar algumas questões aqui dentro do que envolve o conceito, porque sempre, cada estudo, é bom a gente revisar isso, né? Mas vamos terminar então aqui a nossa análise em alguns textos bíblicos. A gente viu sobre manifestação do poder do Pai, certo? Vamos rapidamente só ir para um texto que a gente pode identificar isso com mais clareza, só para a gente revisar. Quando a Bíblia nos fala do poder do Pai, do Deus Pai. Vai para Efésios capítulo 1, lá no versos 17 ao 23, quando nós temos aqui a relação do Pai com o Filho, quando o Pai manifesta o seu poder, inclusive na designação do Filho para a obra redentora e para também designar a Ele como sendo a igreja a sua posse, e a partir disso então os desígnios de Deus se cumprindo, tá? Então, Efésios capítulo 1, versos 17 até o 23, a partir do verso 17, aí nós vamos ler até o verso 23, que é o final aí da perícope, ou dessa seção aí do texto de Efésios capítulo 1, ele diz assim, olha: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então ele está relacionando a pessoa do Pai, falando o Pai manifestando o seu poder, inclusive na obra redentora do Filho, tá? De maneira particular, ele diz inclusive da manifestação do poder do Pai na ressurreição do Filho, tá? Então, aqui foi o último texto que nós lemos sobre a manifestação do poder na pessoa do Pai, tá ok? Agora vamos para Marcos capítulo 13, os versos 26 e 27, onde nós temos aqui a manifestação também desse atributo na pessoa do Filho, que é agora o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com Marcos capítulo 13, a partir do verso 26 ao 27. Marcos capítulo 13, versos 26 e 27. Ele vai destacar aqui um aspecto escatológico, a manifestação do poder do Filho no momento da sua volta, no momento então em que a igreja, ou que todos os povos, para sermos até mais abrangente aqui, em que todos os povos serão julgados, tá? Então a manifestação do Filho e do seu poder no momento da sua segunda vinda. Ele diz assim, olha, Marcos 13, versos 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ele está relacionando literalmente todos os lugares do mundo. Todos verão uma manifestação do poder do Filho no momento em que ele vier na sua segunda vinda.
Tá? Agora vá para Lucas capítulo 4, verso 36. Lucas capítulo 4, verso 36. Dois textos que nós vamos ler, um em Lucas 4 e depois em outro em Lucas 6, vai relacionar a manifestação do poder de Deus quando ele realizava milagres, quando ele curava enfermos e quando ele também, de forma aqui bem mais nítida, né, e destacado, quando ele expulsava espíritos imundos ou ele curava pessoas que estavam com opressão maligna. Então isso era uma clara evidência da manifestação do poder que o Filho também ele manifestava quando estava aqui encarnado na terra. Olha o que o texto diz, Lucas 4, verso 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Inclusive a manifestação do poder de Deus, relacionando a questão da manifestação de milagres. Tá? A palavra milagre, não sei se vocês vão lembrar, ela essencialmente ou literalmente, ela significa exatamente aí a reação das pessoas quando viram Jesus curando e também expulsando espíritos imundos. Olha bem no início do verso 36, todos ficaram grandemente, literalmente a palavra milagre, o significado dela é essa. Aliás, o objetivo dele é esse, né? Provocar admiração e espanto nas pessoas. Tá? Então, todas as vezes que Deus manifestava o seu poder, eu estou agora me dirigindo ao contexto específico desse momento da história que ainda se percorre aqui na Antiga Aliança, quando Deus manifestava o seu poder, e esse poder nítido e visível era para exatamente causar espanto nas pessoas, para que eles vissem e reconhecessem a soberania de Deus. Tá? Agora vá para Lucas 6, versos 17 ao 19. Lucas capítulo 6, versos 17 ao 19. Lucas 6, versos 17 até o 19. Olha o que ele diz lá. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para os ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Tá? Romanos capítulo 1, agora do versos 3 e 4. Romanos capítulo 1, verso 3 e também o verso 4. Romanos capítulo 1, versos 3 e 4. Ele diz assim: com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus. E ele diz aqui, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele relaciona o senhorio de Jesus Cristo com a manifestação do seu poder. Tá? E agora vá para 1 Coríntios, no capítulo de número... Filipenses, capítulo 3. 1 Coríntios não. Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Filipenses, capítulo 3, os versos 20 e 21. Ele diz assim, Filipenses 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui nesse ponto, daqui a pouco eu vou entrar na explicação dessa questão, onde aqui nessa segunda parte, no verso 21, ele está relacionando o fato de Deus manifestar o seu poder absoluto. E a gente falou isso no estudo passado, um pouquinho disso. Depois nós vamos voltar nessa questão só para explicarmos isso. Mas do poder absoluto de Deus e a manifestação do poder ordenado de Deus. Tá? Já a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. Mas isso aqui já está até relativamente claro, ou significativamente claro aqui, quando diz que ele, no final do verso 21, ele diz, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si
todas as coisas. Tá? Mas já eu explico isso. Vamos para o último texto aqui sobre a manifestação do poder do Filho, 2 Pedro 1,16. 2 Pedro 1,16. A epístola de 2 Pedro 1,16, ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então ele relaciona a manifestação do poder de Cristo como o meio pelo qual ele fez então os seus discípulos e também os apóstolos conhecerem a sua revelação, para que eles fossem, sendo testemunhas oculares da sua majestade, eles pudessem então transmitir o verdadeiro evangelho. Tá? Vamos aqui agora para a manifestação do poder do Espírito Santo. Em outros momentos eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas esse primeiro momento aqui é para fundamentação apenas. Tá? Então vá para Lucas capítulo 4, verso 14. Agora veja, o poder do Espírito Santo. Por que a gente está observando isso aqui? Ao chegar aqui na questão da manifestação do poder da pessoa do Espírito Santo, a grande questão é que nos nossos dias tem se enfatizado exatamente a pessoa do Espírito Santo como sendo aquele que manifesta o poder de Deus. Enquanto que o Pai e o Filho, dá a impressão de que na cabeça de muitas pessoas hoje, parece que o Pai e o Filho, parece que eles manifestam um poder que é meio que inferior ao Espírito Santo, né? E não é isso, tá? Então veja que os três manifestam, cada um, esse mesmo atributo, tá? E aqui nós temos então a manifestação do poder do Espírito Santo. Lucas 4,14, ele diz assim, olha: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. É a atuação da terceira e da segunda pessoa da Trindade, onde você tem aqui a segunda pessoa da Trindade agindo pelo poder do Espírito. Lucas 4, verso 14. Olha lá, Lucas 4, verso 14. Se eu falei errado, porque às vezes eu sem querer eu falo errado aqui a referência. Falei certo? É Lucas 4, verso 14, tá? É que a minha dicção tem hora. A semana passada aconteceu isso. Tá? Então vamos ler de novo então. Vamos lá. Então ele diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu para toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então, o poder do Espírito Santo agindo na própria pessoa do Filho quando ele estava aqui encarnado na terra. Tá? Mas Mateus capítulo 4, o verso 1 nos lembra lá que Jesus Cristo, no momento da tentação, ou quando ele estava no deserto, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Tá? Assim como também ele demonstra claramente, a gente viu os textos anteriores da manifestação do poder do Pai nele, né? Que o Pai, ele demonstrava a sua submissão ao seu Pai. Tá? No momento que Lázaro ele estava sepultado já há 4 dias, ele ora antes, e ele ora pedindo para que o Pai manifestasse a sua vontade. E aí ele dá a ordem e declara para que Lázaro viesse ressuscitar e sair para fora. Tá? Então veja esse processo aqui, a dinâmica das 3 pessoas da Trindade, em que cada um, no seu devido papel, em todo o processo da história da redenção, eles manifestam o seu poder. Mas veja que um não interfere em relação ao outro, ou um não entra em conflito com o outro. Todos eles, as 3 pessoas da Trindade, manifestam esse poder. Eles são onipotentes, mas eles estão manifestando cada um, interagindo cada um dinamicamente e soberanamente sobre a história da humanidade, sobre a história da redenção. Tá? Atos capítulo 1, verso 8, que é um texto bem conhecido, né? E agora aqui, o Espírito Santo se manifestando em nós, ou mais precisamente aqui no contexto, se manifestando nas 120 pessoas que estariam reunidas ali naquela assembleia em Jerusalém, junto com os apóstolos, todos os discípulos de Jesus Cristo. Atos 1, verso 8, quando ele se refere, obviamente, ao contexto aqui do Pentecostes, né? Quando o Senhor Jesus, no capítulo 1 de Atos, ele fala para os discípulos aguardarem em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Foi um momento único na história, que não se repete mais, como havia sido profetizado por Joel. Ele diz lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A manifestação do poder do Espírito Santo, obviamente agora há uma habitação permanente, e esse poder ele se manifesta em nós na obra da redenção, tá? E também no processo da santificação. Último texto, Romanos 15, versos 13 e 19. Nós não vamos ler até o 19. Romanos 15, versos 13 e 19. Ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até a Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo dizendo que estava agindo pela manifestação do poder do Espírito, mas ao mesmo tempo o texto nos lembra que o Espírito manifestava o seu poder também nos crentes quando eles ouviam a pregação do Evangelho. Obviamente há uma distinção. Quando ele fala da manifestação do poder nele, lembra que aqui é um aspecto diferenciado porque ele falava revelacionalmente, e agora obviamente quando escrevia a carta aos Romanos e outras epístolas que são canônicas ou inspiradas, ele falava inspiradamente. No contexto, quando ele fala que eles sejam ricos da esperança no poder do Espírito Santo, é que nós somos lembrados da edificação e iluminação do Espírito Santo. Primeira obra da redenção, ou da salvação. Regeneração, justificação, que envolve o Espírito Santo imputar os méritos de Cristo em nós, a conversão, que é nos dar fé e arrependimento, e o processo da santificação, para o nosso aperfeiçoamento e a mortificação do pecado em nós. E aqui contrastado com o próprio fato que o apóstolo Paulo sendo instrumento do Espírito Santo para que a palavra de Deus fosse anunciada revelacionalmente, tá? A aplicação aqui nesse contexto é primeiro a gente lembrar que a menção das três pessoas da Trindade envolve a questão do culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós não consideramos mais um do que os outros, tá? Que é o perigo que infelizmente no meio carismático e predominantemente no meio pentecostal, isso acontece muito, tá? Não sei se vocês já viram um vídeo, eu infelizmente vi, né? Triste aquilo ali, num contexto de uma igreja neopentecostal, onde meninas, eu acho que a idade era de 7, 8, 9 anos de idade, a média era essa, que elas começaram a usar aquela brincadeira, eu não sei o nome daquilo, mas é uma brincadeira, muito visto em contexto de espiritismo e de invocação de espíritos, né? Bota o lápis, marca onde é o sim, onde é o não e as outras referências lá, e elas começaram a gritar todas juntas, e quem estava filmando inclusive era o pastor delas. O pastor é o líder delas. E várias crianças em volta da mesa gritando: Espírito Santo, você está aqui, Espírito, 3 vezes, né? Vídeo. Depois eu mando para você dar uma olhada. E 3 vezes. E aí o lápis virou sim. Ou alguém soprou, né? Alguma coisa aconteceu. Obviamente, consideremos a primeira opção de charlatanismo, né? E que não deixa de ser algo muito gravíssimo em relação ao perigo de brincar com isso, tá? Considerando que a segunda opção, se aquilo de fato aconteceu sem interferência humana, consideremos ainda que as consequências mais graves daquilo ter acontecido, porque obviamente aquilo não foi o Espírito Santo. Aquilo foi o diabo. Ponto final. Tá? Então, quando a gente vai para estudar a manifestação do poder de Deus, a seriedade com que a gente deve levar a isso. Vamos aqui voltar ao ponto da definição, apenas um aspecto que envolve aqui uma simples revisão disso, tá? E eu quero aqui agora ver nos símbolos de fé, mais precisamente, tanto no catecismo e na confissão de fé, o que a gente pode identificar sobre a manifestação do poder de Deus, o que essa doutrina, como que ela pode ser aqui identificada não apenas em um capítulo da confissão ou em uma pergunta, mas é possível você identificar a onipotência de Deus em algumas perguntas e também capítulos da confissão de fé e do catecismo maior. Primeiro vamos à definição. Quando você vai para a doutrina do poder de Deus,
a manifestação do poder de Deus, como já disse antes, envolve a sua relação com a soberania dele, tá? O querer dele é concretizado. Isso é o que envolve o poder de Deus, tá? Outro aspecto importante aqui é que a soberania aqui de Deus, quando envolve o querer absoluto dele, a onipotência envolve aqui a manifestação do querer dele, de forma que as suas ações e também a capacidade de realizar tudo o que lhe apraz, eles de fato se concretizam, tá? Terceiro, que a gente vê aqui que o poder de Deus, agora eu vou citar aqui o Dr. Heber Campos. Ivanete, você está com o livro dele aí, né? Levanta, por favor. A Ivanete descobriu a preciosidade que a gente pode seguir o esboço, até onde eu sei dos livros que a gente está pesquisando, o Ser de Deus do Dr. Heber é um dos livros mais completos que a gente pode encontrar sobre, inclusive, a exposição dessa doutrina, tá? Desse atributo de Deus, tá, ok? Mas ele diz assim, olha a definição que ele dá. O poder de Deus é a capacidade de fazer acontecer o que ele mesmo determina e deseja em todos os aspectos físicos, espirituais e morais. Então ele está relacionando a manifestação do poder de Deus com a soberania dele. Quando você fala da soberania de Deus, veja, são dois atributos diferentes, mas a soberania de Deus, a relação com o poder dele, envolve um atributo que ele é universal. Não há sequer um lugar da criação que Deus não realize o seu querer e que ele não manifeste o seu poder. Tudo envolve a manifestação do poder dele, tá? Agora vamos a alguns exemplos aqui que nós podemos encontrar. Vamos começar lá com o capítulo 2 da Confissão de Fé. Talvez aí você esteja, ou se não tiver, não tem problema, eu leio aqui. Mas capítulo 2 da Confissão de Fé, mais precisamente a seção 1, olha o que ele diz. Eu vou ler apenas os trechos que nos importa aqui no momento, tá? Não vou ler toda a seção, mas na seção 1 ele destaca o seguinte: Deus ele fala vários atributos, e ele diz, Deus é onipotente, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade. A relação de soberania com o poder dele. Quando você vai, por exemplo, para o capítulo 4 da seção 1, capítulo 2 ele fala da doutrina do ser de Deus, dos atributos dele e da trindade. Quando você vai para o capítulo 4 fala da criação. Olha agora como é que ele descreve a relação do poder de Deus com o seu sábio, infinito e santo conselho. Esses capítulos e perguntas que eu vou ler, ele está fazendo o quê? Ele vai dizer que tudo que Deus realiza, seja nos atos da criação, quando ele criou todas as coisas, quando ele na providência é mantenedor, é preservador, é o governador de todas as coisas, inclusive do percurso da história, da nossa vida, inclusive das nossas decisões. Suas causas primárias, causas secundárias, tudo isso envolve a manifestação do poder de Deus. E quando ele vai tratar também, especialmente, da obra da redenção, ou da obra, ou da aplicação da salvação em nós, ele sempre, em geral, ele vai usar esse termo, na confissão de fé e também no catecismo. Sempre vai usar esse termo. Deus faz tal coisa pelo seu sábio e santo conselho. Ou o conselho da sua própria vontade. Ele está relacionando, qual é o objetivo aqui? É relacionar o quê? Em primeiro lugar, soberania com o poder dele. Segundo lugar, é relacionar a manifestação da soberania e do poder dele de forma que ela é perfeita, ela não tem defeito, ela não se contradiz, tá? Então olha lá, capítulo 4, seção 1, ele diz: do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar e fazer do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há. Então ele começa dizendo, aliás, eu não estou lendo lá o início, literalmente, estou começando da parte quando ele relaciona a manifestação do poder aqui na criação, que a gente chama de poder imediato de Deus. Tá? É um poder imediato, porque ele fez todas as coisas do nada, e ele não precisou de matéria-prima para isso. Se você pensar, por exemplo, no nosso contexto, nós temos habilidades. Aquilo que pensamos e aquilo que desejamos, nós podemos dizer que, mesmo que com limitações, nós podemos fazer, né? Então, mesmo o ser humano sendo limitado, eu desejo, eu até falei semana passada, né? Eu desejo fazer uma cadeira, mas para fazer uma cadeira, eu preciso de matéria-prima, eu preciso das ferramentas,
eu sou limitado em algumas questões, eu vou precisar de ajuda, né? Então, eu vou precisar de dinheiro para comprar material, que eu não tenho, né? Então, veja, por mais que Deus me dê habilidade e criatividade para poder fazer uma cadeira e pensar, imaginar e planejar tudo, eu sou limitado em relação a isso. Mas veja, quando você vai para a manifestação do poder de Deus, ou o realizar o querer dele, veja, Deus ele fez tudo do nada. A criação nos chama a atenção para esse aspecto do poder de Deus, tá? E lembrar que Deus ele é totalmente distinto de nós, tá? Agora você vai para o capítulo 5, quando ele fala da doutrina da providência, na seção 1. Olha como ele relaciona a manifestação do poder de Deus com o fato dele ser o mantenedor, preservador e governador de todas as coisas. Ele diz lá, aí continuando, quando ele vai a partir daí dizer, livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, aí pula só mais um trechinho e ele continua dizendo, para louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior e a menor. Tá? Agora, quando você vai para o catecismo maior, a gente começa a lembrar sobre a doutrina da onipotência de Deus, quando na pergunta 7 ele vai lá nos lembrar quem é Deus. E ele vai dizer, Deus é Espírito em si mesmo e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, agora começa, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Tá? E aí a pergunta 14, quando ele relaciona a manifestação do poder de Deus com seus decretos, quando ele vai dizer que Deus ele executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade, quando ele diz que Deus executa os seus decretos nas obras da criação. Manifestação do poder de Deus relacionado com os decretos dele, que é o querer dele. Quando você vai para a pergunta 15, que trata também da doutrina da criação, ele vai dizer, que é a obra da criação? E ele responde, a obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, fez do nada o mundo. E você vai para a pergunta 67, olha agora a obra da salvação, quando ele vai falar na pergunta 67 o que é a vocação eficaz. Ele diz lá, vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto. Então ele está falando que a obra da vocação eficaz, como qualquer outra obra que ele realiza na salvação, é manifestação do seu infalível poder. E a pergunta 75, a última, quando ele fala da obra da santificação, tem várias aqui. Toda vez que ele vai explicar uma, o que é justificação, ele fala que Deus, pelo seu poder e graça, infinito e sábio e santo conselho da sua própria vontade, ele sempre vai mencionar isso, para lembrar que Deus faz isso pelo seu próprio poder. Tá? Agora aqui quanto à santificação, quando ele vai explicar o que é a santificação, ele diz, santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito. Como é que ele manifesta esse poder? Por meio do seu Santo Espírito. Ele diz que ele aplica a morte e a ressurreição de Cristo, renova no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Esse é o ponto ápice aqui quando fala da manifestação do poder de Deus. Por que Deus ele manifestou o seu poder em ações miraculosas, situações espantosas para o seu povo? Para que eles lembrassem dessa obra gloriosa que só Deus pode realizar no homem. Então, chegamos aqui ao ponto que envolve a manifestação do poder de Deus com o objetivo de convencer o homem do pecado, levar o homem ao arrependimento e reconhecer o poder de Deus. Tá? Bom,
vamos aqui rapidamente, só e essa é a última parte que eu vou tratar hoje, sobre a questão da distinção do poder de Deus, tá? Nós vamos encontrar aqui duas definições típicas sobre a doutrina do poder de Deus, tá? Nós temos aqui poder absoluto e também poder ordenado, tá bom? Curiosamente, aí ainda isso é possível entre os católicos romanos, mas no período medieval, na teologia escolástica, eles acreditavam, a ideia de poder de Deus era que Deus, ele literalmente pode fazer o que ele quiser, mesmo que isso entre em contradição com a sua própria natureza, essência e vontade. Esse era o conceito que era aplicado no período escolástico, tá? Então isso causa, obviamente, um problema muito sério quando você vai aqui entender o que é a manifestação do poder de Deus, quando a gente vai para aquela pergunta, né? Deus pode fazer literalmente tudo? Lembram disso, né? Ele não pode fazer tudo. E aí parece estranho você dizer assim, mas se Deus é onipotente, por que ele não pode fazer tudo? Não, mas veja bem, agora onde a gente entende aqui que tudo que Deus realiza está em plena harmonia e de acordo com aquilo que ele é, a essência dele, a natureza dele, tá? Nós vamos ver alguns aspectos sobre isso, mas eu quero que você vá, por exemplo, para Mateus capítulo 3, verso 9. Mateus capítulo 3, verso 9. Aqui nós temos um exemplo claro do que sabemos das possibilidades. Veja, Deus, ele manifesta o seu poder e ele é absoluto na manifestação do seu poder, porque não há ninguém igual a ele. Correto? Não há ninguém igual a ele. Mas olha que interessante o que Mateus capítulo 3, verso 9 diz. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que o Senhor Jesus está fazendo? O que ele está ensinando aqui? Ele está falando do poder absoluto de Deus. As possibilidades do que Deus pode fazer são infinitas. Mas o que ele está dizendo ao mesmo tempo aqui é que Deus, ele não contraria sua própria essência, natureza e vontade. Tá? Então, Deus no seu poder absoluto, ele é capaz de fazer, mas ele não vai fazer tal coisa. E muito menos contrariar a sua própria vontade. É onde entra a questão do poder ordenado por Deus, tá? Quando a gente vai para a questão do poder ordenado por Deus, isso tem relação com os decretos dele e com a providência dele. Lembra, os decretos de Deus envolvem exatamente o quê? Rapidamente, o que são os decretos de Deus? Bem rapidinho, vamos lá. Para a gente distinguir também de providência. O que são os decretos de Deus? É o quê? Deus pré-ordenou todas as coisas. Deus determinou todas as coisas antes que elas viessem a existir, tá? E a providência de Deus é o quê? A execução de todas as coisas que ele decretou, tá? Então veja que o poder ordenado de Deus envolve os seus decretos, envolve também a sua manifestação da sua preservação, governo e manutenção de todo o mundo criado, tá? Então Deus faz tudo de conformidade com a sua vontade. Isso é que é o poder ordenado aqui. Vamos, por favor, para Isaías 46, os versos 9 e 10. O verso que eu quero destacar aqui é o verso 10. Tá? Isaías capítulo 46, o verso de número 10, mas vamos ler a partir do verso 9. A partir do verso 9. Alguém pode ler, por favor? Vamos ler dois textos aqui. Primeiro Isaías 46, versos 9 e 10, depois outra pessoa. Eu vou pedir que abra em Mateus capítulo 26, os versos 53 e 54. Tá? 9 e 10? Isso. Isaías 46. Lembrai das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, meu conselho permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. O que ele está relacionando aqui? O poder absoluto de Deus com o poder ordenado por ele. E ele está dizendo no verso 10 aqui, que tudo o que há de acontecer será de acordo com o conselho dele. Tudo vai permanecer de pé, de conformidade com a vontade dele.
Tá? Agora, olha Mateus capítulo 26, os versos 53 e 54. Quem encontra? Esse é o texto que claramente a gente vê a distinção aqui sobre o poder absoluto e o poder ordenado. Olha o poder absoluto. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Isso é poder absoluto. Veja, a pergunta é: Deus pode rogar para que ordenar aos seus anjos que venha e faça o que Ele mandar fazer? Pode. Vamos lembrar da tentação de Jesus Cristo, né? Quando Satanás tentou Jesus, a segunda investida de Satanás, quando Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, o que ele fez? Ele usou a própria escritura para dizer, ordene aos seus anjos, pule daí e ordene aos seus anjos para que eles venham e te salvem. Lembrar também que no contexto em que Jesus estava já sofrendo as agonias, pregado na cruz, o que os seus inimigos gritavam para lhe humilhar? Desce, salva-te a ti mesmo. Veja, é poder absoluto, tá? Mas olha o poder ordenado. E aí ele diz aqui no final do verso, aliás, exatamente, a segunda parte do verso, ou no verso 54, quando ele diz assim: agora olha o poder ordenado. Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo os quais assim deve suceder? Deus tem poder para nos salvar de qualquer situação de perigo, mas se Ele não quer, não vai salvar. No que diz respeito a esse perigo físico, né? Ou qualquer outra situação, não vai mudar em nada, porque se cumpre a vontade ordenada de Deus. Tá? Há a possibilidade de Deus fazer. Veja, a gente precisa lembrar que o poder de Deus, ele é infinito. Ninguém pode medir o poder de Deus. Não há nada que possa acontecer além dele mesmo, que seja maior do que ele mesmo, tá? Então, Deus, ele manifesta o seu poder de acordo com os seus decretos e a sua providência, para que todos os seus desígnios, propósitos, que são perfeitos, se cumpram. E ponto final. E aí isso aqui é para nos ensinar, falar assim: sossega, ó alma, sossega. Porque olha que interessante quando você vai para a questão da doutrina do poder de Deus. Deus tem poder para mudar o coração de uma pessoa, mas Romanos capítulo 9 fala que Deus não quis mudar o coração de Faraó. Ele fez o que com o poder dele? Ele endureceu o coração de Faraó, para que o povo visse a manifestação do poder dele. Então a gente precisa lembrar disso. Quando Deus resolve não convencer o coração de um homem, de pessoas, de líderes, seja em qualquer segmento ou setor, seja de uma família, seja da sociedade e seja até de uma igreja. Se ele quiser endurecer o coração de presbíteros, se ele quiser endurecer o coração de membros, se ele quiser endurecer e não mudar, não convencer e não mudar a mentalidade, não mudar a opinião, não mudar a convicção e não mudar a decisão das pessoas, vai mudar. E assim ele vai agir com o seu poder para que se cumpram os seus propósitos. E ponto. Qual é a letra, ou melhor dizendo, qual é a letra? Vou falar a letra, né? Jesus falou que a pontuação também é letra, quando nem o i nem o tio da lei passará. Qual é o ponto, ou qual é a letra final que nos lembra a doutrina do poder de Deus? É o ponto final. E diante disso se calem. Acabou. Tá? Próximo estudo eu vou continuar. A gente vai ver aqui algumas características do poder de Deus. Aí nós vamos começar vendo sobre o fato de Deus manifestar o seu poder de forma imediata ou imediatamente. Depois a gente vai ver sobre o fato de Deus manifestar o seu poder regulado pela sua própria natureza divina. A gente vai ver também o poder de Deus se manifestando de acordo com a sua vontade decretiva. E depois a gente vai ver também o poder de Deus como um dos aspectos do poder de Deus em que não é comunicado ao homem. Então esses 4 pontos aqui que envolvem a questão da manifestação do poder ordenado. E depois a gente vai ver as características da onipotência de Deus, tá? E a gente fica para o próximo estudo.
tá ok? Mas lembre-se, independente do que possa acontecer, e como às vezes a gente deseja que Deus manifeste o poder dele, para que a gente está vivendo uma época de Deus faça justiça, né? Mas Deus está fazendo. Deus está fazendo justiça. É lembrar que nesse aspecto aqui, que envolve a natureza dele, que o poder de Deus não contraria a natureza dele, porque Deus não morre, Deus não pode ser enganado, Deus também não engana ninguém, Deus não mente, Deus não é infiel e Deus não pode pecar. Oi? E ele não falha, então ele não é infiel, né? Ele não falha. Então é nisso que a gente tem que confiar. É essa a maneira correta de nós compreendermos e confiarmos em Deus em relação à manifestação do seu poder. Pois não. Isso, é você cantou bem. Exatamente. É o que não nos deixa fora do controle. E quando uma pessoa ela às vezes chega na situação de fora do controle, é porque ela está prestes a também entrar em ruína. E é por isso que Deus... É que a posição o cristão sofre. O cristão, ele se desespera, às vezes ele entra em estado de luto de tal maneira, entra em depressão. A gente tem várias formas de reagir, o corpo reagir em situações tão difíceis, até porque também se envolve nossas limitações e também envolve os nossos pecados, né? Isso aí não tem como, alguns aspectos da nossa disposição pecaminosa para algumas coisas. Mas o que é curioso é você comparar o comportamento de um crente e de um ímpio em relação a essas situações. Porque o ímpio não reconhece o poder de Deus. Quando ele fala de confiar em Deus, ele está pensando na vantagem que ele pode tirar disso. Assim mesmo. Né? E aí ele faz isso de várias formas aberrantes possíveis. Vai lá para o santinho, reza para o santinho, ele fala que Deus manifesta o poder dele em fazer algum milagre e beneficiar aquela pessoa através daquela estátua que está ali, e aí vai outras formas de amuletos que podem ser usados, inclusive no meio evangélico. E quando Deus não responde, porque Deus também está manifestando o castigo dele sobre essas pessoas porque não confiam em Deus, elas se desesperam e elas fazem coisas terríveis. E Deus, na verdade, está entregando ela para o pecado delas. Né? Se Deus tiver misericórdia, elas vão se converter, vão se arrepender. Mas no crente é diferente. Não há situação mais clara que a gente pode perceber de um cristão quando ele confia no Senhor, ou quando uma família, ou quando uma igreja confia no Senhor. Mais problemas que podem ter é a situação de funeral e velório, né? Serenos, tristes, às vezes por causa da forma, às vezes por causa da saudade e tantas outras coisas que podem contribuir para a gente sentir tanto peso e tristeza mediante uma perda. Mas a serenidade e o descanso do coração está muito claro e visível a todos, porque confia no poder, porque pelo poder de Deus ele também tira a vida. A gente vai ver isso no sermão de domingo, sem ser esse o outro, né? Exatamente quando vai ver na questão de quando Deus disse ao pó, do pó vieste, ao pó tornará, porque está relacionando a manifestação do poder dele. Aquele castigo também nos lembra a misericórdia de Deus, né? Por causa da morte física, nos lembrar de algo que é muito maior, porque Deus manifesta o seu poder dessa forma, tá? Ok, a gente encerra. Nessa primeira etapa, a gente segue no próximo estudo, tá bom? Vamos orar encerrando. Nós te damos graça, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e todos os dias nós temos e sabemos, mesmo talvez que não percebamos, porque somos pecadores e nós não nos atentamos para parte do nosso dia, alguns aspectos do teu poder, preservando a nossa vida, preservando, ó Deus, também nos teus cuidados, ó Deus, o nosso coração de não se levantar contra Ti. Mas apesar dessa negligência que às vezes se manifesta, mas o Senhor tem nos feito ver o Teu poder. O Senhor tem cuidado de nós, como igreja do Senhor, a cada um individualmente, ó Deus, nas suas tribulações e provações, nós temos visto o Seu poder. O Senhor não está, ó Deus, em silêncio, mas o Senhor tem agido. Nós cremos nisso. Ó Pai, abençoe-nos, ó Deus, na assimilação e no desejo, ó Deus, do aprendizado desta maravilhosa doutrina que nós acabamos de, parte dela aqui, estudar. Ó Deus, de saber que o Senhor é absoluto sobre todas as coisas, mas todas as coisas acontecem de conformidade com a Tua vontade. E nada, ó Deus, foge, ó Deus, dos Teus preceitos e também não foge, ó Deus, dos Teus decretos.
As coisas acontecem porque o Senhor governa o mundo e manifesta o seu poder nele. E nós temos visto o seu poder. Nós te louvamos por isso. E te suplicamos, ó Deus, que venhamos confiar no Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, fiel. O Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. O Senhor tem sido, ó Deus, um Deus que tem cumprido as suas promessas, que estão na tua palavra, e elas, ó Deus, têm se cumprido no nosso coração. Até lá, perseverem, faça-nos perseverar com o teu poder. Faça-nos, ó Deus, ser sustentado pelo teu Santo Espírito até que o Senhor volte e todas estas coisas acabem, para que possamos, ó Deus, desfrutar com plena alegria, ó Deus, da beleza da tua glória e também do teu poder. Oramos em nome de Jesus Cristo e encerramos esse estudo, ó Pai, pedindo que o Senhor nos conduza para as nossas casas em descanso. Amém. Deus abençoe, está encerrado o estudo e